Hi, how are you today? I'm fine, thanks. Como foram os estudos da lição 3? Lembre-se que sempre que tiverem dúvidas, procurem seu tutor à distância, que está online diariamente para sanar os seus questionamentos. Eles são profissionais bem capacitados para direcionar vocês. Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Estão preparados? Are you ready? So, let's go! Vamos começar com os objetivos da aula de hoje. Vamos ver. Objetivos. Primeiro, fornecer e solicitar informações sobre means of transportation utilizando as question words apropriadas. O próximo objetivo é nomear os means of transportation, reconhecendo sua escrita em inglês. Próximo, reconhecer vocabulário referente a pontos de referência na cidade, relacionando o léxico à imagem. Próximo, utilizar a estrutura how much, fazendo uso do vocabulário relacionado a dinheiro. O próximo objetivo é reconhecer as cores, utilizando a estrutura what color e compreender seu respectivo vocabulário. Próximo, falar sobre as horas, utilizando a estrutura what time e fazendo uso do respectivo vocabulário. E para finalizar nossos objetivos, utilizar as preposições in, on e at, associando-as aos meios de transporte. Nem sempre é possível se deslocar de um lugar a outro a pé. Por este motivo, muitas vezes é preciso utilizar um meio de transporte e, às vezes, até mais de um para chegar ao nosso destino. Para isso, é necessário saber como perguntar sobre o meio de transporte correto, horários e valores. A partir dessa situação, você irá estudar os nomes de diferentes meios de transporte. Em alguns lugares, as linhas de transporte público são identificadas por cores. Por este motivo, você as conhecerá aplicadas neste contexto. Também verá como perguntar e informar as horas, já que meios de transporte de passageiros em geral têm horários fixos, e verá que a pontualidade é um aspecto importante em países onde a língua inglesa é falada. Além disso, você estudará maneiras de perguntar e informar sobre preços e estruturas que você provavelmente empregará em outras situações, além daquelas em que estiver utilizando o transporte em geral. Por isso, aperte o cinto de segurança e prepare-se para um passeio por diferentes means of transportation, colors e times, e descubra junto com Rosa what time is the next bus downtown? Após algum tempo em Chicago, Rosa já está familiarizada com os arredores de sua casa e da Columbus College of Chicago, e consegue chegar a diversos lugares com facilidade andando a pé. Ela decide ir à parte central da cidade e, para isso, precisa utilizar um meio de transporte para se deslocar até lá. Acompanhe um diálogo na página 94, o que acontece com Rosa. Rosa pega um bus, ônibus, para visitar o distrito histórico ao longo da Michigan Boulevard. Em grandes cidades como Chicago, é comum haver mais de um meio de transporte público. Veja a seguir, na página 95, o nome de alguns means of transportation. Agora que você conhece o nome de alguns meios de transporte em inglês, você poderá retomar algumas question words que podem ser empregadas nos momentos em que se deseja perguntar sobre o valor do ticket, o horário de partida do transporte, entre outros. Ao longo das aulas 1 e 2, você estudou algumas question words. No diálogo apresentado, Rosa utiliza what para perguntar qual é o ônibus que poderia levá-la ao Michigan Boulevard. Veja a seguir. Então, quando você precisa saber qual é o nome ou a rota do meio de transporte, ou ainda o destino para onde você deseja ir, utilize what. Então, nós temos no exemplo, what's the bus to Michigan Boulevard? What's the bus to Michigan? What's the subway to Union Station? E para finalizar, o último exemplo, what's the way to Columbus College?
When também foi utilizada por Rosa para perguntar quando o próximo ônibus passaria. Essas perguntas geralmente são feitas quando já estamos na bus stop. Mas, e se você quiser saber onde fica o ponto de ônibus? Bem, neste caso, seria utilizado where para perguntar. Vejamos os exemplos com when e where. Então, nós temos when significando quando, né? Você quer saber quando é o próximo ônibus. When is the next bus? E utilizando where, onde. Where's the bus stop? Né? Onde é o ponto de ônibus? Com essas question words, você já consegue solicitar algumas informações básicas relativas aos meios de transporte. Exercite seu aprendizado realizando a Activity Questions and Answers na página 96. Para essas perguntas, você provavelmente ouviria a resposta relacionada a algum ponto de referência que utilizamos para ajudar a encontrar algum lugar. Veja no slide a seguir alguns desses pontos. Então, nós temos os pontos de referência sidewalk, em americano, or pavement, britânico, significando calçada. Nós temos traffic lights, outro ponto de referência, significando semáforo. Nós temos sign, são sinal ou placa de trânsito. Crossing lane, seria a faixa de pedestres. Bike lane, que é a faixa de ciclistas. Roundabout, que é a rotatória. Crossroads, cruzamento. E nós temos outro ponto de referência aí. Nós temos a bridge, que significaria ponte. Após estudar os nomes de alguns meios de transporte e de pontos de referência que você encontra in the street, realize a Activities Means of Transportation na página 97 para verificar a sua aprendizagem. Outra situação que poderá ser vivenciada por alguém que precisa de se deslocar utilizando um meio de transporte é perguntar o preço dos tickets. Esse é o conteúdo que será abordado no próximo tópico. Antes de pegar um meio de transporte pago, normalmente tentamos descobrir o valor da passagem e as formas de pagamento. Para isso, podemos utilizar a mesma pergunta que usamos para saber o preço de qualquer coisa, sendo que a estrutura utilizada sempre inicia com how much. Vamos verificar um exemplo retirado do diálogo entre Rosa e o motorista do ônibus na página 98, quando ela pede informação sobre o preço da passagem. Acompanhe também outros exemplos do uso de how much no singular, ao referir-se a um ticket, e no plural, ao referir-se a mais de um ticket. Vamos verificar no slide. Então, nós temos how much is the subway ticket? Nós estamos no singular. Quanto é a passagem de metrô? Lembre de usar o verbo to be, is. How much is the ticket to New York? Quanto é a passagem para Nova York? Nós vamos utilizar também how much com o verbo to be no singular. No plural, how much are two Chicago cards? Nós vamos utilizar how much com o verbo to be no plural, né? Significando aqui quando custam 2 Chicago cards. Próximo e último exemplo, how much are the round trip tickets? Então, how much com o verbo to be no plural e a frase significa quando custam as passagens ida e volta. Ao responder uma pergunta com how much, os números podem ser ditos de diferentes formas. Então, acompanhe como ficaria para o valor de $2,50. Você poderia responder $2.50 ou $2.50 ou também it's $2.50. Ao saber o valor do ticket, você poderá efetuar o pagamento. As opções mais comuns são credit card,
cartão de crédito, cash, dinheiro, bills, notas e coins, moedas. No caso de você pagar por algo em cash, você pode receber change, troco. Nos países de língua inglesa, as currencies, moedas utilizadas normalmente são dólar, né, the US in Canada, or pound, libras, na Inglaterra. E o nome das frações são cents e pence, respectivamente. Em diversos lugares, as linhas de ônibus, trem e metrô são identificados por cores. Verifique no quadro na página 99 as cores utilizadas com mais frequência. As cores podem variar de intensidade e serem caracterizadas como light, clara, ou dark, escuro. Em inglês, quando você quer defini-las assim, basta utilizar esses adjetivos antes da cor. Vamos ver no slide. Uma cor, por sua vez, também é um adjetivo, portanto, deve vir antes do substantivo. Quando se quer saber qual a cor de algo, utilizamos what, color, combinada com o verbo to be. Então, aqui nós usamos what color is e what color are, no plural. E voltando lá, a explicação. Então, nós usamos light antes da cor e dark antes da cor. Relembrem isso, tá bom? Continuando. Identificar as cores de algumas linhas e meios de transporte o auxiliará a deslocar-se em qualquer lugar em que você esteja. Para evitar confusões na hora de usá-las, pratique este conteúdo realizando a Activity Find a Pair na página 101. É comum que o transporte público tenha um horário de partida e de chegada previsto. Por isso, saber a hora exata em que eles vão partir é importante. Como perguntar as horas será o assunto do nosso próximo tópico. Para perguntar sobre a hora em que alguma coisa vai acontecer, utiliza-se a estrutura What time is the? Mas quando queremos apenas saber as horas, a pergunta é What time is it? Então veja o exemplo. Então nós temos o exemplo What time is the next bus downtown? A resposta is at 7:50. What time is it? It's 9:20 p.m. Essas perguntas exigem respostas diferentes. Para a primeira, usa-se a preposição at, designando que algo é às alguma hora. Para responder à segunda, a oração é iniciada com it's, expressando que são determinada hora. Para dizer que são 6 horas e 47 minutos, dizemos 6:47. Quando se trata da hora em ponto, ou seja, 100 minutos passados ou faltando, acrescentamos a expressão o'clock. Em inglês, não se costuma utilizar o formato de 24 horas, por exemplo, 17 horas para 5 horas da tarde, e sim o de 12 horas, acrescentando-se as iniciais AM e PM, conforme o horário seja antes ou após o meio-dia, né, respectivamente. Para referir-se ao meio-dia, utilizamos noon ou midday. E para a meia-noite, usamos midnight. Veja na ilustração na página 102 como se informa os minutos em inglês. Então, quando lidamos com as horas em inglês, precisamos atentar para as preposições to e past ou after. Quando dizemos que passaram tantos minutos da hora em questão, utilizamos past ou after. Quando dizemos que faltam tantos minutos para a próxima aula, utilizamos to. É fácil saber quando é um ou outro, pois assim como em português, os 30 primeiros minutos são contados como passados da hora, enquanto os últimos 30 minutos são contados como restantes para a próxima hora. Veja os exemplos a seguir no slide. Então, nós temos exemplos 3:20, né? It's 20 past 3. Próximo, 3:30. It's 3:30. Próximo, 3:40. It's 20
to 4. It's 3:55, it's 5 to 4. Se dividirmos uma hora ao meio, teremos duas metades de 30 minutos cada. Assim, para dizer são 10:30, utilizamos a palavra half, metade. It's a 10:30, por exemplo. É 10:30, ok? Seguindo o mesmo princípio, se dividirmos meia hora, teremos 15 minutos. Assim, para dizer são 7:15, ou seja, que passaram 15 minutos, um quarto de hora, das 7, utilizamos a fração a quarter, um quarto. Por exemplo, it's a 7:15. Quando estiverem faltando 15 minutos para uma determinada hora, também utiliza-se a quarter. It's a quarter after. It's a quarter to. A quarter after pode ser o mesmo significado de a quarter past, ok? Com este conteúdo, é possível que você informe ou compreenda informações relacionadas à hora que algo acontece. Dessa forma, chegou a hora de colocar o que você acabou de estudar em prática. Realize as activities What Time Is It? E Rosa's Schedule na página 106 para exercitar este conteúdo. Bom trabalho! Na Lesson 3 foram apresentadas a vocês algumas preposições utilizadas quando se está falando de tempo. Por exemplo, in para meses, estações, anos e séculos. On para dias e at, a preposição que é utilizada com menor período de tempo, ou seja, as horas. Caso você queira dizer de que horas até que horas algo acontece, ou seja, mencionar o início e o fim do período de tempo, você utilizaria as preposições from e to. Se o que você quer saber diz respeito a daqui a quanto tempo algo irá ocorrer, a preposição a ser utilizada é in. Vamos ver. Então, nós temos aqui, Cartoon works from 7 to 12 a.m., usando as preposições from e to. Rosa's classes are from Monday to Friday. Próximo exemplo, winter in Chicago is from December to February. E o exemplo de uso do com in. The next train is in 5 minutes. Pratique este conteúdo realizando a Activity What's the Preposition? Na página 104, onde você vai escolher a preposição adequada para cada situação envolvendo tempo. As preposições in, at e on também são empregadas para indicar lugares. Esse é o conteúdo que será apresentado a seguir. Vamos lá. Em se tratando de means of transportation, as preposições de lugar são usadas de uma forma um pouco mais específica. Vamos então ver as preposições adequadas de acordo com cada meio de transporte. Para falar que Rosa está no ônibus, utiliza-se on porque a ideia é associada ao fato de ser preciso step up to, subir o degrau, atingindo assim um lugar elevado. De modo geral, então, pode-se dizer que com meios de transporte que carregam muitas pessoas, bus, train, subway, cable car, airplane, ship, utiliza-se on. A mesma ideia se aplica a outros meios de transporte, em que você também precisa subir para poder utilizá-lo. Se você entra em um barco, bote ou carro, a preposição correta é in. Nesta situação, tem-se uma ideia de descer ou estar envolvido por um lugar. Para fixar o uso dessas prepositions, você vai fazer a atividade Activity Where is Rosa? Na página 106. Aproveite e faça também a Activities Rosa's Email, na qual Rosa escreve um e-mail para uma antiga professora. Agora vamos falar sobre um assunto que vai melhorar sua fluência na língua. Vamos falar dos linking sounds. Quando se está aprendendo uma língua estrangeira, é comum pensarmos que os falantes nativos falam muito rápido, dando a impressão de que transformam duas ou mais palavras em uma só. Isso acontece porque, assim como nós em português, eles fazem ligações entre os sons
das palavras. Quer dizer, junta o som da consoante final de uma palavra com o som da vogal da palavra seguinte. Observe, nas frases a seguir, as ligações realizadas na fala. Então, nós temos o exemplo, it's on the left. It's on. Aqui é a ligação, tá bom? Consoante e vogal. Próximo exemplo, it depends on the bus route. It depends on. Aqui, ó. Consoante, vogal. E para finalizar o exemplo de linking sound, it goes along Michigan Avenue. Goes along. Consoante, vogal. Goes along. Então, esses são exemplos alguns exemplos, né, na verdade. A partir de agora, procure sempre estar atento a essas ligações. Quanto mais você identificá-las, mais fácil será produzi-las oralmente. Dessa forma, o speaking, a fala, se tornará cada vez mais natural. Nesta aula, você viu Rosa pedindo informações sobre o ônibus que a levaria até Michigan Boulevard. A partir dessa situação, você conheceu o nome de alguns meios de transporte. Retomou algumas question words, que são usadas para facilitar ou solicitar informações sobre meios de transporte, bem como o vocabulário sobre pontos que você poderá usar como referência para se deslocar na cidade. Estudou a estrutura how much para perguntar o preço do ticket. Também você conheceu o vocabulário de cores associado aos meios de transporte. E você viu também como perguntar e dizer as horas, fazendo o uso de what time is it? E prepositions of time. Todos esses conteúdos são de extrema utilidade, portanto, pratique-os ao máximo. Eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima. See you guys next class. Bye bye.